Magistrados maranhenses participaram do Fórum Nacional de Alternativas Penais, onde o tema principal foi a situação dos encarcerados do país. Para falar sobre esse assunto, nós vamos conversar com o presidente do FONAP, o juiz titular da 2ª Vara de Execuções Penais de São Luís, Fernando Mendonça. Muito obrigada pela sua presença. A superlotação carcerária é um problema não só de São Luís, mas de várias partes do país. Por que dessa realidade? Existe uma explicação? Por que existe essa superlotação atualmente? Bem, eu queria, em primeiro lugar, fazer uma correção. Eu fui presidente do FONAP até sábado passado, quando foi escolhida uma nova direção. Tá? E dizer que o FONAP é um fórum nacional, né, de especialistas em execução penal e alternativas penais, né, que discutem, debatem a realidade brasileira e tenta propor e encontrar soluções, né, que são discutidas hoje a nível nacional e internacional. E uma das questões assim que realmente levam a uma política de encarceramento em massa, como a gente vê, é exatamente problemas, às vezes, estranhos, externos à nossa realidade, como, por exemplo, o problema das drogas, né? A gente sabe que hoje as drogas, elas levam muita gente às prisões, né? E, em decorrência disso, nós temos um universo de pessoas, de aproximadamente 60% de todos os encarcerados no Brasil, né, que estão vinculados a crimes relacionados a drogas e relacionados ao patrimônio das pessoas. Tá? Então, em torno de 31% estão presos por conta de problemas com a droga, e outro percentual razoável das pessoas que cometem crime contra o patrimônio também está, de alguma maneira, relacionado com os problemas da droga. Então, a gente pode ver que aí mais de 1/3 do nosso problema carcerário está relacionado com essa questão. Esse problema é o da prisão? Como é feito a prisão do... Também, porque, infelizmente, no Brasil inteiro, não é só um problema do Maranhão, né, de São Luís. No Brasil inteiro, as pessoas são presas na rua, no flagrante delito. Ela praticamente já não existe mais no Brasil inteiro prisões em decorrência de investigação. A investigação criminal está a desejar no Brasil inteiro. E isso não é novidade também para nós. Então, essas pessoas, a gente não sabe quem são, a gente não tem ideia, não tínhamos, agora a gente tem com as audiências de custódia. A gente já sabe hoje identificar claramente quem são as pessoas que são presas, por que são presas, como são mantidas presas, como são condenadas, e enfim, nos leva a um quadro muito triste e que a gente precisa resolver, porque esse quadro, se nós não entendermos que cada um desse sistema é um sistema de Estado, a Polícia Militar tem que trabalhar muito bem, a Polícia Civil tem que trabalhar muito bem, entregar esse trabalho para o Ministério Público, oferecer uma denúncia bem feita para que se chegue a um resultado final da justiça correto, seja pela absolvição, seja pela condenação. Mas se lá atrás não se trabalhar bem, tudo fica prejudicado. Existe uma proposta de desconstrução da cultura do encarceramento. Como é que isso pode ser feito? Então, eu creio que nós começamos aqui no Maranhão. Nós somos pioneiros no Brasil nas audiências de custódia. É uma recomendação da Corte Interamericana, da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, né, que recomendou desde 1971 que as pessoas que são presas sejam conduzidas imediatamente a um juiz, à presença de um juiz. O Brasil assinou esse tratado, essa convenção, em 92. E desde lá a gente estava em débito. Aqui, a primeira pessoa no Brasil que eu conheço fazendo isso foi a doutora Oriana Gomes. E eu, particularmente, comecei a fazer depois que cheguei em São Luís, em 2003. Em 2007, nós tivemos muitas informações, eu passei a fazer estatística, e depois o doutor Douglas de Mello. E com isso a gente conseguiu realmente comprovar que muita gente presa nas ruas, a maioria das pessoas presas nas ruas, são réus primários, sem antecedentes, e que cometem crimes que podem obter alternativa à prisão, mas elas eram mantidas encarceradas. E agora a gente está vendo, o CNJ está comprovando isso. No Brasil inteiro, a média é quase 50% das pessoas que estão sendo presas estão sendo soltas. Por quê? Porque tem direito à liberdade, a responder em liberdade do processo.
Infelizmente, isso não estava acontecendo e criou um caos, porque você vai botar na prisão alguém que não necessita de prisão. Prisão é para bandido, ou para alguém que cometeu isoladamente o único crime, mas que é um crime muito grave, entendeu? Aí sim, merece prisão. Então está se colocando todo mundo, e daí agora, quando coloca na prisão, você já tem uma filiação a uma facção carcerária. E aí gera um bandido, uma pessoa que cometeu um crime se torna um bandido. Esse encontro aconteceu na Bahia. Qual o balanço que o senhor faz desse encontro? Olha, eu estou muito feliz porque a nossa gestão toda foi no sentido de que a gente tivesse o FONAP ligado à estrutura do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça. E, pelos entendimentos havidos, há uma proposta nesse sentido e me parece que o FONAP ficará vinculado ao CNJ. Esse é um bom resultado. Outro bom resultado foi o fato de que a gente está trabalhando no plano do judiciário, através do CNJ, o CNJ vai iniciar essa discussão para que a gente tenha na justiça um planejamento, né, uma política, né, de alternativas penais. Isso é fantástico, alinhado com o Sistema Nacional de Alternativa Penal que está sendo proposto. E, por fim, esclarecer à população de que realmente é importante a audiência de custódia para a vida do cidadão, para todos, até para o sistema, até para o Estado. Essa história de que a polícia prende e a justiça solta tem que ser desfeita. Isso é uma tragédia para a vida nacional do ponto de vista do sistema de segurança pública e do sistema de justiça criminal. Ok, muito obrigada, juiz Fernando Mendonça, titular da 2ª Vara de Execuções Penais de São Luís. Obrigada pela sua presença e os esclarecimentos. Eu lhe agradeço.